Mitos e verdades sobre o buy and hold, aquela estratégia de investimentos que consiste em comprar boas ações e carregar essas ações no longo prazo. Eu pedi pro pessoal lá do meu Instagram mandar frases, mandar crenças, coisas que eles ouvem por aí sobre bolsa de valores, sobre investimentos no longo prazo. E agora aqui nesse vídeo a gente vai julgar isso juntos. A gente vai chegar no veredito se isso é mito, se isso é verdade e o mais importante, o porquê? Porque tudo que me mandaram aqui são frases, são teorias de investimentos que a gente ouve o tempo todo aqui na internet. E se você não sabe exatamente se aquilo é real ou se aquilo é só um mito, isso deve estar te atrapalhando na sua jornada de investimentos ou até vai te atrapalhar no futuro. Então é importante que você saiba e que a gente desvende aqui agora nesse vídeo todos os mitos sobre investimentos de longo prazo, o famoso buy and hold. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo que tem como objetivo te ajudar nessa jornada de investimentos, te dar mais conhecimento para você aprender a investir por conta própria, sem depender do gerente do banco, do assessor de investimentos, de influencers aqui do YouTube, de qualquer pessoa, para você saber tomar suas decisões. Afinal, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo, certo? Então, se você é novo por aqui, inclusive a gente acabou de bater os 10 mil inscritos e a gente tá muito feliz com isso. Isso é muito importante, é um número importante pra gente e você faz parte disso. Você que já é antigo, também seja muito bem-vindo. E vocês dois, já deixa o like aqui, porque o like ajuda o canal a continuar crescendo e ajuda você também, porque você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e aí vai acabar aparecendo mais vídeos sobre investimentos pra você. Então sejam muito bem-vindos e se preparem, porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo incrível. E pra gente começar, eu já trouxe a frase que eu mais recebi em várias mensagens. Muita gente me mandou isso, porque isso é muito falado na internet. E a frase é: preço importa muito. Teve gente que falou que preço importa até no cafezinho que a gente vai tomar ali na esquina. Na minha opinião, da forma que muita gente usa essa frase, o que fazem com essa teoria de que preço importa, pra mim, isso é mito e eu vou explicar pra vocês. O que acontece? Quando alguém diz que preço importa, querendo dizer que existe sempre um preço ideal para você comprar aquela ação, inclusive existem muitas contas que fazem para chegar no número, no valor que seria o ideal para aquela empresa. Muita gente erra porque fica olhando para esse número. Tem gente que fala que se você errar a entrada e pagar 5% ou 10% a mais do que aquele número mágico que eles chegaram à conclusão ali, você vai estragar o seu investimento e você vai demorar anos e anos para ter retorno. E isso não faz sentido nenhum dentro de uma visão de investir de estratégia de longo prazo. Porque olha só, imagina que hoje uma ação do Banco Itaú, e eu tô dando o Itaú aqui só como um exemplo porque eu já sei de cabeça aqui mais ou menos quanto ele tá custando hoje. Imagina que hoje uma ação do Itaú esteja custando R$ 41, certo? Só que há 10 anos atrás, essa ação ela custava R$ 4 e pouquinho. E há 10 anos atrás, custando R$ 4 e pouco, tinha gente falando: não compre porque tá caro, precisa baixar um pouco o preço. Só que pensa comigo, aquela ação, vamos imaginar que o preço ideal fosse R$ 4, as ações estavam R$ 4,50 ou estavam R$ 5 e mesmo assim você comprou a ação cara. Só que essa mesma ação que você comprou por 5 caro lá há 10 anos atrás, te paga hoje, que elas valem 41, exatamente o mesmo dividendo. Então esses 50 centavos ou esse R$ 1 de diferença ou esses 10% a mais ou até esses 20% mais caro do que essas contas que o pessoal faz na internet, hoje se passaram 10 anos e não faz sentido nenhum, não faz a menor diferença. Inclusive tem gente esperando para comprar num preço mais baixo desde aquela época. O problema é o seguinte: boas empresas vão ser caras. Por exemplo, de novo, comparando o Banco Itaú e agora com o Banco do Brasil. Quando a gente faz a conta do preço justo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil parece que está sempre muito mais barato do que o Banco Itaú. E de fato, as ações são muito mais baratas do que as ações do Banco Itaú. E por quê? Porque o Banco do Brasil tem características diferentes, algumas características bem negativas quando a gente compara com o Banco Itaú. Por exemplo, o lucro do Banco Itaú é mais do que o dobro do que
o lucro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco estatal, onde o governo mete o dedo toda hora sem pensar tanto no acionista. E isso é um risco maior, é uma característica ruim da empresa. Então as ações do Banco do Brasil sempre vão estar mais baratas quando comparadas com as ações do Banco Itaú. E olha, eu não tô falando de valor da ação, tá? Eu tô falando dessa conta que o pessoal faz. Só que isso é a mesma coisa de você querer comprar uma Ferrari barato. A Ferrari nunca vai ficar barata. Por quê? Porque é Ferrari. Então tem gente querendo, esperando boas empresas ficarem baratas. E isso não vai acontecer nunca. E o mais importante, no longo prazo, essas ações de boas empresas vão ficar cada vez mais caras. Isso não vai parar nunca, porque justamente são boas empresas. Outro ponto importante, muitas vezes esse preço teto, esse preço justo que as pessoas ficam buscando comprar as ações, eles mudam diariamente. Por quê? Porque todas essas contas levam em consideração o curto prazo. E a gente sabe que no curto prazo, olhando a cotação, olhando o dividend yield, olhando alguns indicadores, é uma tomada de decisão completamente equivocada. Isso vem para reforçar mais uma vez a importância da gente não ligar justamente para o preço da ação, não olhar para o que está acontecendo no curto prazo com as ações dessa empresa, mas sim olhar o que tem por trás, que é a empresa, quais são os fundamentos da empresa, porque uma empresa com bons fundamentos, uma empresa sólida, uma empresa com ótimo histórico, me desculpa, mas ela sempre vai ser cara. E tem gente que fica procurando aí as ações baratas, e se uma ação tá barata, é igual aquela a xepa da feira. Por que a xepa é mais barata? Porque tem só aquelas frutas já meio amassadas, aquelas verduras lá meio bagaçadas, ali é tudo barato, porque é a xepa. Você quer fazer o seu patrimônio, você quer investir na xepa? Eu não quero, eu quero boas empresas, mesmo que por isso eu possa pagar um pouco mais caro, porque na verdade o caro para mim é investir em ações ruins. Tem empresas que eu invisto há mais de 10 anos e há 10 anos atrás falavam, essa empresa é cara, eu vou esperar para comprar, e a pessoa deve estar lá sentada esperando até agora porque essa ação nunca ficou barata. A segunda frase que eu trouxe, e essa eu também recebi muita gente falando, é que a volatilidade implica em risco. Ou seja, quanto maior a volatilidade de um ativo, maior o risco. E aí a gente pode dizer que numa parte isso é verdade, numa parte isso é mito. Por quê? Inclusive tem um outro vídeo meu aqui nesse canal falando exatamente sobre isso, que não é porque as ações oscilam que isso implica necessariamente em risco. São duas coisas diferentes. Eu falo que nesse contexto pode ter um fundinho de verdade. Por quê? Porque ativos arriscados, ações ruins oscilam sim, tá? Então pode ter risco nessas oscilações, mas ações de boas empresas também oscilam. Se você olhar o gráfico de qualquer empresa na bolsa de valores, vamos pegar as empresas mais estáveis da bolsa de valores, que são as empresas do setor bancário. Se a gente pegar as ações do Banco Itaú, Bradesco, Santander, BTG, Banco do Brasil, só para falar dos maiores bancos aqui, a gente vai ver que em todos eles tem oscilações. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas no longo prazo, todos esses ativos, todas essas empresas se valorizam. Então, elas não se valorizam numa subida uniforme, tranquilinha. Eles se valorizam oscilando o tempo todo. Mas quando a gente olha, principalmente para o setor bancário que eu estou usando aqui como exemplo, e ó, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Esse vídeo aqui, ele tem como objetivo te dar conhecimento, assim como todos os outros vídeos aqui do canal. O objetivo aqui não é te dar uma recomendação, o objetivo é que você tenha mais conhecimento. Só isso, tô falando do setor bancário, mas eu poderia até falar do setor elétrico também, que é um setor que tem muita previsibilidade de receita. É que o setor elétrico sofre muita influência do governo, o setor bancário sofre muito menos. São empresas completamente diferentes do setor elétrico, por exemplo. Mas vamos imaginar que os bancos, no longo prazo, apresentam lucro, né? Fora o Banco do Brasil, que deu prejuízo, acho que no ano de 2016 ou 2017, todos os outros bancos sempre apresentam lucro. A maioria deles ainda um crescimento de lucro. Então essas empresas, elas vão oscilar no curto prazo e principalmente por problemas externos a ela, por problemas políticos e econômicos do Brasil, por situações do Brasil e no mundo, enfim, por outras razões, e aí elas vão oscilar, mas no longo prazo, como
como o lucro sobe, as ações acabam se valorizando também. A linha de subida é muito clara, só que, de novo, não é uma linha uniforme, é cheia de sobe e desce. Agora, por exemplo, quando o Banco Bradesco, nos últimos anos, teve queda no lucro, o Banco Bradesco passou por várias dificuldades, as ações caíram, depois elas começaram a se recuperar. Então entende o seguinte, existe uma regra, e isso funciona para todas as ações, ou seja, para todas as empresas aqui do Brasil e do mundo. No curto prazo, a cotação da ação e o lucro da empresa, eles podem andar separados, ou seja, uma empresa pode estar apresentando crescimento de lucro e as ações caindo, ou pode apresentar diminuição do lucro e até prejuízo e as ações subindo. No curto prazo isso pode acontecer, mas no longo prazo, em 100% das vezes, cotação e lucro andam juntos, ou seja, se uma empresa apresenta crescimento de lucro, as ações vão se valorizar porque eles vão se encontrar em algum momento. Por isso é tão importante que a gente invista somente em empresas que apresentam lucro, se for possível, lucro crescente todos os anos. E é possível, tem várias empresas assim na bolsa de valores. Então, não é porque uma ação oscila muito que ela é muito arriscada. Agora, tem ações, e quanto mais instáveis são as empresas, quanto menor a empresa, quanto pior o resultado da empresa, mais ela vai oscilar. E isso pode indicar, sim, um grande risco. Agora, é igual ao nosso coração. Se eu tô aqui gravando um vídeo para vocês e meu coração tá numa frequência cardíaca, se eu vou pra academia, faço atividade física, aumenta, eu volto e diminui. Essa oscilação no batimento do meu coração não implica necessariamente em risco, é na verdade algo fisiológico. E a mesma coisa acontece no mercado de ações. Não é porque oscila que é algo arriscado. A oscilação faz parte no curto prazo de todos os tipos de ativos da renda variável, mas no longo prazo eles se valorizam. Então a gente pode chegar à conclusão que isso aí é metade mito e metade verdade. Mas agora, antes de ir para a terceira frase, eu quero falar sobre o livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer começar a investir, ou se você já começou, mas quer aprender mais sobre bolsa, quer entender mais sobre as ações, sobre os fundos imobiliários, como montar a sua carteira de investimentos, como reinvestir seus dividendos, esse livro aqui vai te ajudar, porque aqui tem tudo isso que você precisa para realmente ter o conhecimento necessário para fazer os seus investimentos de forma segura, de forma lucrativa, para receber dividendos. E ó, tudo aqui é pensando em investimento para construir patrimônio no longo prazo. Aqui não tem pílula mágica para enriquecer da noite pro dia. Aqui é metodologia, é estratégia. Se você quer garantir um exemplar, um livro físico, você pode receber aí na sua casa com frete 100% grátis. Eu vou deixar na descrição do vídeo, não vai agora, vai depois na descrição. Quando a gente acabar o vídeo, você vai na descrição para garantir o seu exemplar, beleza? E a terceira frase que eu ouvi muitas vezes também é melhor esperar a bolsa cair para comprar mais barato do que investir todo mês sem olhar o preço. Simplesmente comprar todo mês ou esperar a bolsa cair. E isso daí é uma briga. Tem gente que defende uma bandeira, tem gente que defende outra, e eu falo sempre o seguinte: eu vou defender o que me provar ser eficiente. E existem muitos estudos mostrando que a estratégia mais eficiente, a que vai trazer os melhores resultados para qualquer tipo de investidor, é simplesmente investir sem olhar o que está acontecendo. Investir com consistência. Por exemplo, todos os meses no dia 15 eu vou comprar as minhas ações, faça chuva ou faça sol, se a bolsa está subindo ou se a bolsa está caindo, não importa, eu vou comprar. E no longo prazo, essa estratégia, por estudos, não sou eu que estou falando, ela se mostra muito mais eficiente do que a estratégia daquela pessoa que fica esperando só comprar no fundo. Até porque, imagina que, de novo, as ações do Itaú, que hoje elas estejam R$41. Aí eu falo, putz, tá caro, vou esperar cair. Só que a bolsa tá no momento de subida, e pode ser que eu tenha que esperar mais 1, 2, 3 meses para essas ações caírem um pouco, e às vezes nem essa caída nem passa dos R$41 que era aqui 3 meses atrás. Então eu perdi 3 meses de recebimento de dividendos, às vezes eu perdi 3, 4, 5, 10% de valorização esperando essas ações caírem para eu comprar. E o pior, quando acontece algum crash, quando a bolsa despenca, tem gente que tava lá esperando o momento perfeito e nessa hora trava, porque fala, putz, mas será que agora vai recuperar ou vai cair mais? Pessoal, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a bolsa de valores no curto prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer. Quem fala que sabe o que vai acontecer também não sabe. Não existe
não tem como a gente conseguir prever o que vai acontecer no curto prazo, porque no curto prazo o mercado ele é completamente irracional. Não existe lógica. Então, pra gente se proteger disso e pra gente se proteger de nós mesmos, tirar a nossa emoção dos investimentos, escolhe um dia do mês e naquele dia do mês, independente do que esteja acontecendo, vai lá e compra suas ações. Porque é provado por estudos que quem faz isso tem resultados melhores do que aquela pessoa que fica escolhendo e esperando tá no fundo, e a gente nunca sabe quando vai ser o fundo. Esses estudos mostram, inclusive, olhando pro passado, onde a gente sabe exatamente onde é o fundo. Quando a gente tá vivendo isso, a gente não sabe quando é o fundo. Ah, agora a bolsa vai parar de cair e vai começar a subir. A gente não sabe. É tudo chutômetro. E investimento não é chute. Investimento é estratégia, é metodologia. E você não precisa dessas estratégias mirabolantes de fazer um monte de conta, de analisar um monte de coisa para tentar descobrir o fundo. Aquela pessoa que muitas vezes sabe muito menos de investimentos, não sabe nem analisar gráfico, não sabe nada, só de investir todos os meses ela vai ter muito mais resultado. Então, essa não tem a menor dúvida. O que vale é comprar todos os meses e não ficar esperando os momentos de baixa. A quarta frase, eu recebi muita gente falando isso também. Quando a Selic tá baixa, eu vou para bolsa. A Selic alta, eu vou para renda fixa. Do jeito que a maioria das pessoas faz isso, é mito, é completamente errado. Por quê? Porque quem age assim, normalmente tá sempre atrasado, tá sempre correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Quando a taxa de juros sobe, a renda fixa de fato fica mais atrativa. E a bolsa normalmente já caiu antes para refletir. Os movimentos são sempre antecipados. Não acontece imediatamente. A taxa de juros subiu. Ah, agora a bolsa vai começar a cair. Não, até porque acontece uma sinalização antes do que vai acontecer. A gente já está esperando, por exemplo, nesse momento, a gente já está esperando uma queda na taxa de juros. Durante o ano de 2026, talvez a gente tenha uma leve queda na taxa de juros. Tem gente que vai esperar os juros caírem para ir para a bolsa. Só que a bolsa já está se valorizando esperando essa queda dos juros. Então, do jeito que a maioria das pessoas faz, que é esperar o fato para ir tomar a decisão, você vai estar sempre atrasado e sempre correndo atrás do rabo. E você vai estar fazendo justamente o contrário do que a gente prega, que é você comprar ações na baixa e não vender na alta também, mas sempre estar comprando e aproveitar a renda fixa nos momentos que os juros vão estar altos. Se você fica esperando esses fatos acontecerem, o seu resultado vai ser muito ruim. Você vai entrar na bolsa sempre quando ela já tá alta e você vai sair quando ela tá embaixo. Por quê? Porque a bolsa de valores sempre antecipa essas movimentações. Agora, você quer ver como você vai corrigir isso? Porque você não precisa, na minha opinião, você nem deve ficar migrando seus investimentos de acordo com a maré. Ah, a Selic tá alta, vou para renda fixa. Ah, a Selic tá baixa, eu vou para bolsa. Na minha opinião, isso não é o ideal a se fazer. O ideal a se fazer é, independente de como tá a Selic, de como que tá a bolsa, eu vou ter uma porcentagem dos meus investimentos em ações, uma porcentagem em fundos imobiliários e uma porcentagem em renda fixa. Então, assim, todos os meses eu vou investir e eu vou conseguir comprar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários e investir em renda fixa também, sempre com as melhores taxas. Em algum momento eu vou pegar os fundos imobiliários ou as ações, entre aspas, caras? Sim. Em outros momentos eu vou comprar e vou aproveitar porque elas vão estar muito baratas. Mas eu não vou ficar comprando e correndo atrás do rabo. Quando eu tenho decidido, eu vou ter, por exemplo, não é uma recomendação, 33% em ações, 33% em fundos imobiliários e 33% em renda fixa, é o melhor dos mundos, porque você não precisa se preocupar com o que está acontecendo, nem com o que vai acontecer, e você tem o melhor dos mundos porque você tem uma carteira diversificada e vai ter bons resultados. Senão, você vai ficar sempre comprando na euforia e vai acabar vendendo na baixa, na crise, e isso é muito ruim, certo, senhoras e senhores? Então, falei aqui 4 mitos. Olha só, esses 4 mitos aqui, se você trouxer isso aí agora para sua realidade, começar a investir seguindo isso que eu falei aqui para você, que são as coisas que eu acredito de fato, eu tenho certeza que você vai tomar decisões muito melhores com seus investimentos. E ó, não é uma recomendação de investimento, é o que eu penso, é o que faz sentido para mim, e se faz sentido para você também, vai ser legal porque nós vamos estar juntos nessa mesma jornada. Agora me fala, tem algum outro mito da bolsa que eu não comentei aqui e você quer que eu comente em outro vídeo? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários o seu mito que eu posso responder num próximo vídeo. E se você quer garantir o seu exemplar do Bolsa para Iniciantes, o link tá aqui na descrição. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.